Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Pequenos Passos. Antes de começarmos nossa aula de hoje, tá certo? Temos algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos ao vídeo? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos falar sobre o perfil e localização das vegetações nativas. Temos aí o manguezal. O manguezal é um bioma costeiro, ou seja, ele fica na transição entre o ambiente terrestre e marinho. Ele é uma vegetação que predomina no manguezal. Em função do solo extremamente salino e da deficiência de oxigênio, em virtude das oscilações constantes da maré, predominam os vegetais pneumatóforos, raízes aéreas e halófilos. Por causa das poucas condições encontradas nesse ambiente, é possível encontrar somente 3 espécies de vegetais: mangue vermelho, mangue seriba e mangue branco, que em alguns lugares do mundo podem atingir até 20 metros de altura. Mangue vermelho possui raiz que sai de várias alturas do caule e utilizam o solo para conseguir uma melhor sustentação. Mangue seriba, siriúba ou preto, possui ramificações verticais que servem para recolher oxigênio do ar e se desenvolvem em maior número. E o mangue branco, encontrado nos terrenos mais altos e de solo mais férteis, é semelhante ao mangue preto, porém se desenvolve em menor quantidade. A Mata Atlântica é um bioma composto por diferentes formações vegetais e ecossistemas associados que se destaca por sua grande biodiversidade, incluindo, por exemplo, várias espécies endemíacas que ocorrem apenas nessa região. Hoje, devido a uma série de fatores que inclui, por exemplo, a atividade humana, restam, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. As características. A Mata Atlântica é um bioma que cobria uma área de 15% do território brasileiro, área que incluía os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Originalmente, o referido bioma cobriria uma área superior a 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ocupando aproximadamente uma área de 734.478 quilômetros quadrados, que corresponde a cerca de 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Essa denominação representa as características da vegetação desse ecossistema, cujas folhas caem no período da seca. A Caatinga apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagem característicos do clima semiárido. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência em relação da pouca disponibilidade de água. A fauna é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações ao clima,
como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem. Agora nós vamos para a mata de araucárias. A mata de araucárias é uma formação vegetal que, como o próprio nome diz, é caracterizada pela presença de Araucária angustifolia, que são os pinheiros do Paraná ou araucária. É um ecossistema da Mata Atlântica e ocorre no sul do Brasil, estendendo-se pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e em manchas esparsas em São Paulo e Minas Gerais. A exploração madeireira da araucária é de outras espécies, como a imbuia, e a exposição de áreas agrícolas representa alguns fatores responsáveis pela expressiva redução da área ocupada por esse tipo de vegetação, que originalmente era cerca de 200 mil km². Atualmente, estima-se que a porcentagem da mata preservada não chega a 2% da original. Cerrado é o nome dado às savanas brasileiras caracterizadas por árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas, e pode ser classificado como cerradão, cerrado típico, cerrado, campo sujo de cerrado ou campo limpo, sendo que o cerradão é o único que apresenta formação florestal. Os solos nessa região são geralmente muito profundos, antigos e com poucos nutrientes, exigindo uma adaptação da flora que possui. Geralmente, folhas grandes e rígidas, além de algumas espécies apresentarem depósitos subterrâneos de água como uma espécie de adaptação às queimadas constantes, permitindo que elas voltem a florir após o incêndio. Outra adaptação são as raízes bastante profundas, podendo alcançar de 15 a 20 metros por causa da distância do lençol freático até a superfície. Aliás, os incêndios criminosos são as principais ameaças a esse bioma. Até os anos 70, o solo do cerrado era considerado improdutivo, mas com a evolução da tecnologia, a região tornou-se responsável por causa de 40% da produção de soja no Brasil e mais 70% da produção de carne bovina. Sem contar que, além das inúmeras minerações e carvoarias que vêm destruindo cada vez mais o cerrado, a pressão do crescimento populacional das cidades, principalmente em Minas Gerais e nas regiões centro-oeste, tem colocado o cerrado entre os biomas mais ameaçados do mundo. Mesmo assim, a despeito de toda a riqueza natural do cerrado e de seu povoamento tardio, hoje ele conserva apenas 20% de sua área total. Pantanal. Pantanal ou Complexo do Pantanal é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil km² de extensão. Considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e reservas da biosfera, nessa região possui grande biodiversidade. Contudo, muitos animais deste bioma estão ameaçados de extinção. Por exemplo, onça pintada, onça parda, cervo do Pantanal, arara azul, dentre outros. Provavelmente, a fauna mais rica do planeta, o Pantanal, é composto por diversas espécies de peixes, mamíferos, répteis, aves. Segundo pesquisa, o bioma possui aproximadamente 1.000 espécies de borboletas, 650 de aves,
120 de mamíferos, 260 de peixes e 90 de répteis. Ao olhar a paisagem do Pampa ou ainda dos Campos Sulinos, observamos que sua espécie característica é o fato de ela se apresentar de forma homogênea. É basicamente composta por campos de gramíneas e outras espécies campestres, além de algumas árvores. Há ainda a área de transição com o bioma das araucárias, os campos do alto da serra e ainda áreas de campo com formações vegetais semelhantes à savana. São conhecidas pelo menos 515 espécies diferentes que são típicas desse bioma, que abrange cerca de 2% do território nacional. Mata dos Cocais. Ela é considerada uma mata de transição e está localizada entre as florestas úmidas da Amazônia e o clima semiárido do sertão. Assim, o clima dessa região varia de acordo com o local, sendo equatorial úmido a oeste e semiárido a leste, com temperaturas médias anuais de aproximadamente 26 graus, marcado em sua maioria por inverno seco e verão chuvoso. Está localizada no Planalto do Maranhão, Piauí, ocupando parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e o norte do Tocantins. O nome desse ecossistema aponta para a presença de muitos cocais, onde o extrativismo vegetal é a fonte de renda de muitas famílias. Assim, os produtos extraídos do babaçu e da carnaúba detêm importante valor comercial, posto que são utilizados em indústrias farmacêuticas e de cosméticos alimentícios, de celuloses, dentre outras. Além do extrativismo vegetal, a economia dessa região é baseada na criação de gado, pecuária e nas culturas de arroz, soja e feijão. Importante ressaltar que a Mata dos Cocais possui a maior produção extrativista vegetal do país. E agora, meus amores, nós temos aí um exercício de fixação. Vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas doces dos rios. A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essas características são: A. Cerrado. B. Mata de cocais. C. Mangue. D. Caatinga ou E. Pantanal. Bom, meus amores, se você respondeu mangue, você acertou. Então, meus amores, é isso. Antes de a gente desligar, se desligar um pouco, encerrar nossa aula, temos alguns recadinhos. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site www.escolapequenospaços.com.br e lá você vai ter o acesso em todos os nossos conteúdos. Um grande beijo para todos, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!